Olá, turma! Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Não sei, né, qual será o momento que vocês assistirão a essa videoaula, mas sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula da disciplina História da África. Espero que vocês estejam acompanhando os materiais na nossa sala, as videoaulas, os textos, os materiais complementares que, como eu sempre digo, foram organizados com muito carinho para vocês. Espero que aproveitem. Bom, vamos dar início agora aos temas da unidade 2 do nosso curso, que estão relacionados ao estudo das antigas sociedades africanas. Turma, vejam bem, como eu sempre sinalizo, os temas são infinitos, as abordagens também. Então, o que vocês assistirão aqui hoje é um recorte, né, de alguns temas, alguns assuntos, alguns períodos que eu precisei selecionar para passar para vocês. Mas eles sempre estarão relacionados ao material já disponível na nossa sala. Como eu sempre digo, toda a nossa aula tem um texto base e, em algumas aulas, textos complementares. Então, eu não vou fugir disso. Então, a abordagem que eu vou apresentar aqui para vocês está relacionada também ao texto que eu já passei anteriormente. A aula é como se fosse um complemento, uma outra maneira de vocês terem acesso ao material já disponível na nossa sala de História da África. Ok? Então, vamos lá. Vamos ao nossa aula de hoje. Lembram-se do Joseph Kizerbo? Nós já falamos muito sobre ele, né, nas aulas anteriores. E quando a gente fala, turma, em antigas sociedades africanas, algumas questões introdutórias são importantes de serem sinalizadas. A primeira delas é que se dá o período das grandes independências, né? Quando se dá o período dos grandes movimentos de libertação em África, nas décadas de 1950 e 1960, nós temos uma ânsia da intelectualidade africana ao escrever a história do continente africano, né? Por suas mãos, por assim dizer. Como nós vimos nas aulas passadas, grande parte da história africana sempre havia sido escrita majoritariamente por não africanos, por não africanas. Era uma literatura constituída, sobretudo, por europeus, homens brancos, que escreviam sobre o continente africano. Se dá o período das grandes independências, sobretudo na década de 1960, onde mais de 20 países em África conquistam a independência, essa intelectualidade africana se questiona. Ora, é o momento de nós, africanos e africanas, escrevermos sobre a nossa história. E é esse movimento que acontece. E eles começam a perceber a necessidade de falar também sobre uma história anterior à chegada dos colonizadores. É como se eles quisessem provar para o mundo que havia história em África antes da chegada de europeus no continente. Lembra-se que nós também trabalhamos, né, com algumas ideias relacionadas à própria constituição da disciplina História da África, né? Durante o século XIX, a gente tem vários filósofos, como o próprio Hegel, que vai divulgar a ideia de que não existia história da África ao sul do Saara, por exemplo, né? Então, a intelectualidade africana, muito questionando essa ideia, vai resolver escrever, sobretudo, acerca das sociedades antigas em África, né? Querendo ressaltar para o mundo que sim, a história de África é importante e deve ser compreendida antes da chegada dos europeus no continente. E aí eles vão escrever sobre os reinos, sobre os impérios, sobre os estados africanos. Então, vários intelectuais iniciaram esse movimento, mas o importante intelectual é Joseph Kizerbo, de Burkina Faso. Tá bom, turma? E algumas questões também de ordem metodológica, de ordem teórico-metodológica, são importantes para serem sinalizadas. Mas, professora, que nós nos utilizamos de conceitos ocidentais para compreender realidades africanas, para compreender a realidade e a constituição das sociedades africanas. Tem uma historiadora muito importante, né, uma historiadora de África,
que é a professora Marina de Mello e Souza, da Universidade de São Paulo. Lembra, já mostrei algumas obras dela. Aqui a gente tem uma obra, né? África e Brasil africano. A professora Marina de Mello e Souza é uma intelectual que pensa sobre isso, que ela escreve sobre algumas organizações sociais da região da África Central, tá? E também da África Centro-Ocidental. E ela tem um livro que é sobre a história dos Banto, onde ela vai abordar um pouco essa questão, né? O uso de categorias como reino, Estado, império, para compreendermos a complexidade das organizações sociais africanas. Ela vai dizer que é uma questão não resolvida entre os atuantes da área. É uma questão não resolvida e que divide muitas opiniões, tá? Por outro lado, ela diz que sempre que for possível, a gente pode se valer, né, de uma nomenclatura utilizada pelas próprias organizações sociais africanas, isso quando estiver documentado. Só que nós vimos também nas aulas anteriores, grande parte dos documentos escritos sobre a África no período da invasão do continente por europeus foi escrita por viajantes, por missionários, né, por traficantes de escravos. E essas pessoas, lembra que nós falamos de etnocentrismo? Essas pessoas se valiam de seus próprios valores e entendimentos do que é uma sociedade para compreender também as sociedades africanas. Então é complicado, porque a documentação sobre esses assuntos, o que ela nos traz são esses termos. Então, ao esses europeus falarem sobre as sociedades africanas que eles estavam entrando em contato àquela época, eles utilizavam reino, império, Estado, civilização. Então, turma, onde eu estou querendo chegar? Por mais que a gente saiba que é uma questão que divide opiniões, por outro lado, os nossos alunos, as nossas alunas, elas precisam ter uma referência com relação à organização societária em África. Então, queira ou não queira, o uso de reinos, civilizações, impérios, estados, vai fazer com que os nossos alunos, com que as nossas alunas, possam ter uma referência para compreender a complexidade dessas organizações sociais africanas. Então, nós não abrimos mão dessas categorias, por compreender que nós ainda não encontramos uma maneira, né, diferenciada de trabalhar, mas, por outro lado, nós temos a compreensão de que é preciso entender que são categorias ocidentais. Então, a gente utiliza, mas a gente complexifica essas categorias também, ok? Por isso que, durante as aulas, vocês vão ver que eu vou estar utilizando os termos império, Estado, reino. Ok, turma? É importante que vocês tenham acesso a essa bibliografia. Essa bibliografia não, né? Que vocês tenham acesso a essa discussão que foi escrita, né, por vários autores e por várias autoras, como a professora Marina de Mello Souza, como o professor José Rivair Macedo, que eu coloquei, né? A obra, na verdade, eu coloquei para vocês este livro, certo? História da África. Mas o professor José Rivair também tem esse livro muito importante chamado Antigas Sociedades da África Negra. Então, aqui vocês já percebem que ele tem um posicionamento. Ele utiliza antigas sociedades da África. Esse livro ele escreveu posteriormente a esse, ok? Então, é claro que os próprios historiadores africanistas, né, eles vão remodulando a sua maneira de compreender a história de África e até mesmo o uso de determinadas categorias ao passar do tempo, tá? Nós temos também um outro importante historiador da República Democrática do Congo, que é o Elikia Mbokolo, tá? Mbokolo, ele tem esse livro chamado A África Negra. São dois, olha, gente, a grossura. São dois livros, tomo 1, tomo 2. Aonde ele vai falar um pouco sobre as antigas sociedades africanas é o tomo 1, tá? É um livro que foi editado pela Casa das Áfricas, tá? Com a participação da editora da Universidade Federal da Bahia, e é um livro super importante, tá? Se vocês puderem adquirir, seria muito bacana. Alguns, vocês sabem, a gente consegue, né, online, mas outros é mais difícil. Tá bom, turma? Vamos seguir?
Olha aí o livro, já coloquei para vocês, né? A abordagem do professor José Rivair. E eu já começo a nossa aula sobre as antigas sociedades complexificando algumas coisas com vocês. Por quê? Como nós vimos nas nossas aulas passadas sobre o imaginário ocidental construído acerca das sociedades africanas, por vezes nós temos a ideia, né, de que no continente africano não existiram sociedades organizadas, não existiram sociedades complexas. E nós, no nosso curso, estamos, pouco a pouco, problematizando e desmistificando esse ideário. A professora Bárbara Carini, que escreveu, né, Como Ser um Educador Antirracista, entre tantos outros livros, ela é da área de Química, né, é uma grande intelectual, né, muito famosa aí nas redes sociais, e a professora Bárbara Carini escreveu um livro chamado História Preta das Coisas. E nesse livro, ela compartilha conosco a história de africanos, de africanas, de pessoas negras na diáspora, que são grandes cientistas e revolucionaram a ciência no mundo. E aí ela vai nos reportar as antigas sociedades africanas para fazer com que a gente perceba como que alguns objetos, algumas coisas que nós utilizamos hoje foram construídas, foram desenvolvidas justamente por essas antigas sociedades africanas. Coisas que nós nem imaginaríamos, tá? Então é um vídeo curto, mas é um vídeo muito importante para nos ajudar a situar e a valorizar cada vez mais essas antigas sociedades africanas e compreendê-las em sua complexidade. Nós estamos falando de civilizações, né, que constituíram maneiras de ser e estar no mundo, estamos falando de filósofos, matemáticos, estamos falando de cientistas, tá? Então, o vídeo da professora Bárbara Carini é muito importante nesse sentido. Vamos assistir? Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara Carini Soares Pinheiro, eu sou uma intelectual diferentona. Esse aqui é o meu canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha esse vídeo. Hoje a gente vai falar de 5 invenções científico-tecnológicas africanas, tá certo? Essas 5 invenções científico-tecnológicas africanas que eu vou apresentar aqui para vocês, elas foram retiradas do meu novo livro, O História Preta das Coisas, que é um livro que tem 50 invenções científico-tecnológicas africanas, na verdade de pessoas negras, né? 25 ancestrais africanas e 25 contemporâneas, né, de pessoas negras africanas na diáspora. Super recomendo, porque além disso tem muitas outras coisas que eu tô discutindo aqui no livro, tá bom? Maravilhosa é ela, cheirosa aqui é ela, estilosa aqui é ela, é ela, é ela. Inteligente é ela, sarada aqui é ela, quem mexe dança é ela, quem vai no chão 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 é ela, é ela, é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão. Bom, gente, a primeira invenção que eu vou trazer aqui pra vocês é a cerâmica. Quem não gosta de vasos de cerâmica, de utensílios diversos de decoração de cerâmica? A cerâmica ela foi desenvolvida no continente africano, na proximidade do cinturão de Sahel, por volta de 9.000 anos antes de Cristo. A cerâmica ela foi possibilitada, né, por conta de uma mistura de minerais e também por conta dos fornos. Vocês sabem que os fornos também foram desenvolvidos no continente africano. E mais especificamente os altos fornos foram desenvolvidos na região que nós hoje conhecemos como Tanzânia. Esses altos fornos, eles possuem os mesmos princípios termodinâmicos daqueles fornos atuais e também das plataformas de craqueamento do petróleo. Então, a primeira invenção que eu trouxe aqui, tá bom, foi combinada, né? Foi a cerâmica e os fornos africanos. Mas vamos colocar aqui só a cerâmica. A segunda invenção que eu vou trazer aqui para vocês é o pão. O pão é uma invenção quemética, é uma invenção africana. Kemet é como os africanos e africanas chamavam o Antigo Egito. Bom, tudo bem, o pão surgiu há 10.000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia. Entretanto, foi há 7.000 anos antes de Cristo
que o pão ele foi aperfeiçoado. Ele não continha fermento e ele não era assado em forno, porque não se tinha fornos naquele contexto, naquela localidade. Então, era um pão que era muito duro pela ausência do fermento e também um pão que era cozido em água fervente. Então, enfim, não era muito legal. Então, em 7000 a.C. é que os africanos e africanas acrescentaram no pão o fermento e passaram a assar o pão nos fornos, né? E aí chegou nesse pão contemporâneo que a gente conhece, que é esse pão fofinho que todo mundo adora aí tomar com um cafezinho, não é mesmo? Bom, uma outra invenção que a gente não sabe como a gente viveria sem, né? Que foi desenvolvida no continente africano são as sandálias, gente. As sandálias. As sandálias, elas foram desenvolvidas cerca de 5.000 anos antes de Cristo no continente africano. Elas eram feitas inicialmente com base de madeira, né? E com os enlaces dos dedos de sisais. E... Você quer participar, filha? Então tá bom. Pronto. As sandálias também, elas eram utilizadas por grandes representantes, né, dos reinos africanos. Não eram quaisquer pessoas que utilizavam. E elas eram muito luxuosas, né? Tinham pedras preciosas, tinha ouro na sandália. Só no túmulo de Tutankhamon foram encontradas 80 sandálias, né, das formas mais variadas e com diversas pedras preciosas, né? A outra invenção que eu vou trazer aqui para vocês é a cerveja. A cerveja, ela foi desenvolvida em Kemet, no Antigo Egito, há cerca também de 5.000 anos antes de Cristo, a partir do processo de fermentação do malte, ou seja, a partir do processo da maltase. A cerveja era tão importante naquele contexto que tinham registros de hieróglifos que simbolizavam a cerveja e também que simbolizavam a pessoa, o mestre ou a mestra cervejeira, a pessoa que fazia a cerveja. Por fim, não menos importante, uma invenção... Oi, filha. Todo mundo tá vendo sua baleia, tá muito legal. Por fim, não menos importante, uma invenção muito importante que foi desenvolvida no continente africano, sabe qual é? O teste de gravidez. Olha que coisa, o teste de gravidez. Eles e elas utilizavam grãos de cevada e de émer. Émer é um grão especificamente africano, que é uma variação do trigo. E como é que elas faziam para identificar se a pessoa estava grávida? Colocava em um recipiente a cevada e o émer, né? Recipientes diferentes. E aí a pessoa, né, que estava ali suspeita de estar grávida, ela fazia xixi nesse recipiente. Se as sementes inchassem, crescessem, dilatassem, isso significava que a pessoa estava grávida, tá certo? Mas não para por aí não. Tinha uma relação já com o sexo da criança. Então, se a cevada crescesse, indicava que era um menino. Se o émer crescesse, indicava que era uma menina. Né? Enfim, não é nem que era menino que era menina, né? Que ia nascer com pênis e que ia nascer com vagina. E recentemente, uma universidade na Inglaterra, se não me engano, Manchester, reproduziu esse teste e apontou para 70% de confiabilidade do teste. Eu acho, né, para um teste de quanto tempo? De 3.500 anos antes de Cristo, eu acho que foi um grau de confiabilidade muito bom, 70%, né? Mas é isso, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam, compartilhem bastante. Apresentem nas escolas para a garotada. Eu acho que a juventude merece muito saber, né, da nossa potência ancestral africana, que a gente não veio de escravo, que a gente veio dos primeiros humanos, das primeiras pessoas a desenvolverem tecnologia no mundo, as primeiras pessoas a serem reis, serem rainhas, serem cientistas. Beijo grande e até a próxima. Tchau! E a Aninha deu tchau. Maravilhosa é ela, cheirosa aqui é ela, estilosa aqui é ela, é ela. Inteligente é ela, sarada aqui é ela, quem mexe dança é ela, quem vai no chão 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 é ela, quem vai
Turma, vejam bem, depois desse vídeo importante da professora Bárbara Carini, vamos continuar com os conteúdos da nossa aula. Chegamos, então, a um recorte da nossa aula, que é para pensar um pouco na constituição do Egito Antigo e da Núbia. Vejam bem, são alguns recortes que eu predeterminei, porque, infelizmente, a gente não consegue trabalhar tudo que é possível. Por isso, a importância do material complementar. Quando eu sinto que não será possível trabalhar algum tema que eu julgo importante, eu coloco lá em forma de material complementar, seja um vídeo, seja um texto, seja uma palestra, um Spotify, para que vocês tenham acesso a esse importante conteúdo também, ok? Turma, vejam bem, as escolas, elas, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, né, sobretudo os documentos da disciplina de História, nós temos conteúdos relacionados ao Egito Antigo. Tá? Nós temos esse conteúdo que deve ser trabalhado pelos professores. Então, nós vamos discutir um pouquinho algumas questões, tá, sobre o Egito Antigo, mas também sobre a Núbia, né, que é constituído, né, que é essa civilização que constitui essa região ao sul do atual Egito, do Egito Antigo, perdão, e pega ali parte do que hoje é o Sudão, tá, do país Sudão. Bom, quando a gente fala de Egito, a gente está falando de norte da África, tá? Essa região aí pintada em verde no mapa. E ao falarmos de norte da África, é muito importante nós termos, né, a ideia de que é uma região banhada por mares, né, que foram super importantes nos processos de trânsito, nos processos de contato com outros povos. Nós vimos isso na nossa aula sobre o continente africano, lembra? Então, no caso do Egito, que está constituído ali na região norte, assim como a região do Maghreb, o Maghreb, vocês vão ler em algum momento, essa região, tá, do norte da África, constituída pela Tunísia, Argélia e Marrocos. Então, vejam bem, o Egito fica ali à direita do Maghreb, tá? Mas é um local banhado pelo mar Mediterrâneo, isso vai fazer toda a diferença nos contatos estabelecidos com outras populações, mas também pega ali parte, né, do Mar Vermelho e também o Oceano Índico. Isso vai ser muito importante na história do Egito Antigo, né? Como a gente sabe, os mares, os rios, sempre foram fundamentais na história do continente africano, justamente por permitir que esses contatos acontecessem. Então, vocês imaginam, o Egito, né, ao norte, né, tem ali contato com, por exemplo, as populações ao sul da Europa. No Mar Vermelho, com o Oriente, pelo Oceano Índico, idem. Então, é uma região muito estratégica, historicamente falando, muito importante. Então, é fundamental que a gente tenha essa noção. E nós estamos falando de mares, estamos falando de rio, obviamente que nós não podemos deixar de falar sobre a importância do rio Nilo, né, para a constituição e para a sobrevivência das pessoas que habitavam ali a região do Antigo Egito, tá? Então, vocês já escutaram a frase que o Egito é uma dádiva do Nilo, né? As primeiras inscrições que a gente tem relacionadas a essa frase são de Heródoto, tá? Lá em 485 antes da Era Comum, tá? Vocês sabem que eu coloquei ali AC antes de Cristo, mas existe uma outra denominação laica que é antes da Era Comum, tá? Então é importante que vocês também tenham essa concepção. Então Heródoto, em 485 a.C., antes da Era Comum, registrou essa frase: o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Por quê? É a maior fonte de vida para aquelas populações. Então vocês têm dois mapas ali. Eu sempre coloco o mapa da localidade onde estou falando, né? Da região em África. E do lado, ali, um mapinha onde está falando sobre o sentido do rio Nilo. Então, vocês vejam bem, ele começa ali abaixo, na região da Núbia, atual Sudão, e vai subindo, ali na região que nós chamamos de Delta do Nilo, tá? Então, ou seja, é um rio muito extenso, que vai estar em contato com um grande número de populações, tá? E aí, turma,
o fato do Rio Nilo ele seguir esse curso possibilitou condições de vida, né, tanto animais como vegetais naquelas regiões. E, consequentemente, possibilitou, né, que houvesse ali a constituição, né, a organização das primeiras comunidades sedentárias, que passaram a plantar, que passaram a colher e a viver de maneira sedentária naquelas regiões, tá? E aí, nós temos uma frase do Gamal Mokhtar, né, e do Jean Vercouttet, que são dois autores que escreveram na História Geral da África, que é aquela coleção que nós já falamos nas nossas aulas, aquela coleção riquíssima, organizada pela Unesco, que vocês têm disponível, né, na internet. Eu coloquei o link do site da Unesco para vocês baixarem esse material na nossa sala de aula. É um volume é uma coleção de mais de 10 volumes sobre a história geral da África. E o que há de tão especial nessa coleção? Grande parte, majoritariamente, os seus autores são africanos e africanistas, tá? E nós temos no volume relacionado à história antiga, esses autores, o Gamal e o Jean, que vão dizer o seguinte: o homem não penetrou repentinamente em um vale vazio ou habitado unicamente por animais selvagens. Estabeleceu-se na região gradualmente ao longo de milhares de anos, à medida que a própria densidade dos grupos humanos ou as variações climáticas obrigaram-nos a buscar novos recursos ou maior segurança. Tá? Mas, na verdade, o que acontece? O fato do Rio Nilo estar localizado ali, especificamente, permitiu que, mesmo em períodos de grande dificuldade, essas pessoas pudessem inventar tecnologias para poder ter um melhor aproveitamento de tudo o que o Rio Nilo poderia lhes oferecer. Isso é muito importante, tá? Por isso que eles vão dizer que o Egito não é apenas uma dádiva do Nilo, é, acima de tudo, uma criação do homem, que foi reelaborando estratégias e novas maneiras de permanecer naquele local, utilizando da melhor maneira possível dos benefícios e dos recursos que o Rio Nilo poderia lhes proporcionar. Inclusive, inventando, né, vários instrumentos para isso que nós já vamos trabalhar, tá bom, turma? Então, obviamente que a história do Antigo Egito está relacionada também à história dos faraós, que de uma maneira muito genérica são seres divinos ou divinizados, né, considerados a personificação viva do Deus Sol, que é o Ra, e também a réplica de Osíris, que é o Senhor da Terra dos Mortos. Então, durante muito tempo, né, se prolongaram no Antigo Egito várias dinastias que passaram a governar aquela região, né? E é importante dizer que o poder faraônico era obviamente o poder máximo, mas existia também uma elite governante constituída por escribas, por sacerdotes e também por chefes militares que auxiliavam os faraós na organização, né, e também no controle daquela região. Nossa, imagina se a gente pudesse falar das dinastias todas, né? Impossível, né, turma? Mas é importante a gente também fazer essa relação com as grandezas arquitetônicas, porque a gente acaba entrando naquilo que a professora Bárbara Carini falou, né? Falou no vídeo. A gente sabe que muitos negam essa capacidade, né, intelectual dessas civilizações. Isso acontece também com a América pré-colombiana. Se a gente pega a história dos maias, dos incas, né? Quantos europeus acreditavam que aquelas construções, aquelas grandiosidades arquitetônicas foram construídas até por seres extraterrestres, menos por pré-colombianos ou por africanos e africanas, justamente por não entenderem que aquelas populações eram capazes de tamanha grandiosidade, né, e complexidade. Então, é muito importante a gente falar com os nossos alunos sobre o modo como essas pirâmides, como esses obeliscos, santuários, eles eram construídos. Era todo um trabalho de estudo, né, tecnológico e científico daquelas pessoas, que eram detentoras de um saber matemático
incrível e extremamente aprofundado, de aritmética, matemática, de astrologia, né? Que fizeram esses conhecimentos, fizeram com que essas pessoas pudessem construir essas grandiosidades no local e na posição em que desejavam, né? Então, nós estamos falando de civilizações, de reinos, de impérios, com extrema complexidade. Por exemplo, lembra que eu falei da questão que essas pessoas, elas, de alguma maneira, iam relaborando algumas questões, iam relaborando e pensando em estratégias para poder facilitar a vida delas, daquelas regiões em específico? Pois bem, esse é o caso do Shaduf. Né? O Shaduf, gente, nada mais é do que um instrumento construído pelos antigos egípcios, para que eles pudessem ter um melhor aproveitamento das benesses do rio Nilo. Né? É um instrumento de captação de água, Shaduf. Né? Nada mais é do que um balde, nós temos aí uma imagem, olha só. Um documento, na verdade, mais do que uma imagem, é um documento histórico, né? Onde mostra como que funcionava o Shaduf. É um balde, né? É empregado para recolher a água, onde vocês percebem ali que tem um peso na outra extremidade, né? O que fazia com que essas pessoas pudessem captar a água do rio Nilo e aproveitar a água para diversas outras coisas, né? Inclusive para sua sobrevivência. A ságia, ou sagia, perdão, não sei qual é a pronúncia, alguns falam ságia, outros sagia, mas a ságia, essa roda hidráulica movida por animais, também foi construída, né, para que as pessoas pudessem ter um melhor aproveitamento do rio Nilo. Ou seja, essas pessoas elas foram recriando tecnologias para poder melhor sobreviverem naquela região, sobretudo em períodos muito difíceis, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia sempre em mente, porque aí a gente vai complexificando essas sociedades, percebem? E aí a gente chega na função do escriba também, que foi sempre muito importante. Então, a gente tem uma imagem aí, que está no livro, né, que eu já mencionei, da História Geral da África, volume 1, sobre história antiga, onde aparece, né, a figura do escriba, né, porque a escrita no Antigo Egito, ela foi fundamental, né, para vários tipos de atividade, inclusive para a manutenção dos poderes dos faraós, e os escribas, eles compilavam grandes listas, né, de textos com vários tipos de informação. E nessas listas, além de informações importantes sobre aquela dinastia, por exemplo, também havia imagens, que hoje, né, nos ajudam a compreender como que aquelas sociedades se organizavam. Então, a função do escriba sempre foi fundamental nas antigas sociedades, né? No caso do Egito, né? Estamos falando. E essas informações, elas eram também escritas em outros lugares, né? Elas eram marcadas em outros lugares, né? Então, nós temos, por exemplo, essa outra passagem do texto do Mokhtar, né, do Vercoutê. Todos os objetos ou seres vivos que pudessem ser desenhados eram usados como sinais ou caracteres na escrita egípcia. Para escrever a palavra arpão ou peixe, por exemplo, bastava ao escriba desenhar um arpão ou um peixe. São os chamados signo-palavra. Então, gente, tudo isso é fonte para nós, historiadores, né? Sejam os hieróglifos, sejam essas pedras, sejam esses vasos que contêm algumas inscrições. Tudo isso é fonte para que a gente possa compreender melhor como essas sociedades se organizavam. E mais do que isso, a gente vai compreender como que era complexo o sistema, né, de organização dessas sociedades. Isso é fundamental para nós. E aí, turma, nós chegamos a uma outra civilização super importante, que é a Núbia. Vejam bem, coloquei de novo aí os mapinhas para nós, tá? A região da Núbia, então, ela é uma região que nós devemos compreender a partir do seguinte. É uma região que se constitui na região do deserto do Saara, tá? Isso já nos diz muita coisa sobre o modo como a Núbia vai se organizar, até mesmo para sobreviver. Afinal de contas, é uma região desértica, tá? Então, essa região da Núbia, ela estava situada ali ao sul do Egito, tá?
e o que hoje é o norte do Sudão. Então, essa região é onde nós podemos situar a região da Núbia, tá, turma? Que é uma palavra, né? É uma Núbia, só voltando aqui, né? Significa terra do ouro, tá? E ao falarmos sobre a Núbia, nós não podemos deixar de falar sobre, ao falarmos sobre a história, né, da Núbia, não podemos deixar de falar sobre o reino de Cush, tá? Então, turma, os núbios, eles foram dominados por povos de outras civilizações, isso é fato, né? Isso é documentado nos livros, nos documentos históricos. Infelizmente, nós não temos tanto material para compreender a história da civilização núbia, como nós temos material para compreender a história do Antigo Egito, tá? Mas nós temos algumas informações, e algumas dessas importantes informações, nos falam que os sucessivos reinos, né, que surgiram durante a história da Núbia, como o reino de Cush, deixaram grandes construções também, assim como o Antigo Egito, né, templos, fortalezas, monumentos, que nos ajudam também a compreender um pouco daquela organização, tá? Outra coisa importante, ao compreendermos a antiga Núbia, nós vamos também ter acesso à informação de que é uma população negra, tá? De língua e origem étnica diferente dos egípcios. E também constituída por grandes centros, como Napata e Meroé, que são centros ainda muito pouco conhecidos na história, tá? Então, o reino de Cush se destacou por influenciar outros povos com a sua cultura, e por estabelecer relações políticas, também comerciais, com os vizinhos, com as outras populações que os circundavam. E, ao longo de um tempo também, os reis cuxitas, os reis de Cush, governaram de maneira unificada a Núbia e o Egito. Isso é uma passagem importante, inclusive, da própria história do Egito, tá? Que, infelizmente, a gente tem pouco acesso ainda, né? Se comparado ao que nós temos de acesso à história do Egito, nós ainda conhecemos muito pouco sobre a civilização núbia e os reinos de Cush, tá? Então, em Núbia, os reis que governavam, né, as diferentes, os diferentes poderes eram chamados dos faraós negros, né? Os faraós negros do reino de Cush, que eram chefes políticos e militares do reino, né, que controlavam as rotas comerciais, e obviamente foram impondo, né, o seu poder militar e se estabelecendo em várias regiões. Então, a 25ª dinastia, por exemplo, de reis egípcios, é constituída por faraós negros, né, e essa é uma parte da história que a gente não tem tanto conhecimento assim, tá? Por isso que eu trouxe mais um importante material complementar, é um documento, né, importante para vocês utilizarem em aula, que é um vídeo sobre o reino de Cush. Gente, esse material é um material importantíssimo. Ele está legendado, ok, em português, não há uma versão dublada, infelizmente, mas é um material muito bem feito, que pode ser utilizado, inclusive, com os nossos alunos, com as nossas alunas, quando vocês forem discutir esse tema relacionado ao reino de Cush. Vamos ao vídeo? Along the Nile River, in what is now northern Sudan, lay the ancient civilization of Cush. Though they were once conquered by a powerful neighbor, the kings and queens of Cush would go on to successfully challenge two of the most dominant empires in history. From 1500 to 1100 BCE, Egypt controlled Cush, introducing many Egyptian cultural and religious practices. The civilization of Cush was more than 1,000 years old at that time. Its early capital city at Kerma had impressive temples, palaces, and houses, including a massive mud brick temple structure that had a chapel deep inside, reached by a long staircase at the center. Rich gold mines helped the Cushites build a flourishing commercial network, making bronze weapons and tools, and trading materials like incense, animal skins, ivory, and ebony wood from sub-Saharan Africa. The tide started to change for Cush as Egypt descended into civil war. By 750 BCE,
Egypt was divided into local kingdoms with fluctuating alliances. The Kushite king Pianki saw an opportunity. He led his navy, flanked by horsemen and archers, up the Nile to the gateway city of Hemenu. As Pianki's army constructed siege ramps and battle towers, the city's ruler sent his wives and daughters to negotiate, not with Pianki, but with the women of his royal household, later known as Kandake, who were extremely influential in military affairs and political succession. At the end of a long siege, Pianki entered the conquered city and bitterly criticized the conditions in its stables. From there, Pianki and the Kushite forces conquered the Egyptian capital of Memphis. Pianki installed his sister, Amunirdis, as priestess of the great god Amun in the Egyptian city of Thebes, and left other Kushite officials there before returning to live in Kush. His successors extended control all the way to the Nile Delta. This was a high point for the empire of Kush. Trade thrived and they built magnificent temples, palaces, and pyramid tombs all along the Nile. But the Assyrian army was approaching Egypt in its annual campaigns. When the Assyrians began to encroach on trade routes near Jerusalem, the Kushite king Taharko moved to stop them. The Assyrians defeated him with the help of some rebelling Egyptian princes and drove him out of Egypt in the 7th century BCE. The Kushites continued to rule in their homeland for nearly 1,000 years that were prosperous and innovative. They moved their capital farther south to the city of Meroe, where they built temples to a new god called Apedemak. They built new cities in the savanna south of the Sahara Desert, some of which contained huge reservoirs for water. When the Roman Empire conquered Egypt in 31 BCE, Kushite armies again traveled north, led by Queen Amanirenas. She led them to success in battle against the Romans, capturing the bronze head of a statue of the Roman Emperor Augustus and bringing it back to Kush. They buried it under the doorway of a temple in the capital, so that worshippers would step on it as they crossed the threshold. After brokering peace with the Romans, Kush continued to prosper. Over time, however, groups of people called the Noba raided from the west, and trade routes were disrupted by the rising kingdom of Aksum. Around 350 CE, the Aksumite king sacked Meroe, effectively bringing Kushite rule to an end. Since then, some have argued that Kush's history has been overlooked by generations of European and American scholars, who promoted the idea that Egypt was part of the origin of Western civilization, while Kush, as an African culture, was excluded. Today, there's still much to learn about Kush, including a writing system we haven't deciphered fully. But how exactly do you decipher a lost language? Click on the video Muito on the left to bem, find turma, out. depois de vocês terem, né, assistido esse vídeo, eu gostaria de passar brevemente, né, sobre falar um pouquinho brevemente sobre a civilização nubiana meroítica, tá? Que é uma outra etapa da história da Núbia. Quando a gente pensa em Meroé, esse grande centro, né, nós também vamos ter acesso a monumentos grandiosos, tá? Como a pirâmide de Meroé, que simbolizava a escalada para o céu, como vocês podem ver aí na imagem. E eu trouxe também um material complementar, né? Pelo menos a gente não tem acesso a esses livros, por vezes, mas eu gostaria que vocês tivessem, pelo menos, o conhecimento de que existe uma produção, ainda que fora do Brasil, sobre a história de Napata e Meroé, né, que estão diretamente ligadas à civilização núbia. Então, são materiais que ainda não foram traduzidos para o português, mas que mostram para a gente todo o poder, a complexidade dessas organizações sociais. Tá, turma? Então, é importante que vocês tenham acesso a isso, assim como compreendam também a importância da cerâmica núbia, né? O modo como essas pessoas organizavam a sua vida e desenhavam, escreviam nessas cerâmicas que eles constituíam, né? Que eles faziam, né? Também é um modo importante, né, uma maneira importante da gente compreender a complexidade dessas sociedades, através das cerâmicas, tá? Isso é muito grandioso para nós. Aí está o livro, tá? História Geral da África, volume
2, que é o de História Antiga, que é um material importantíssimo, complementar, para que vocês possam, de alguma maneira, ter acesso e conhecer um pouco mais sobre essas antigas civilizações africanas. Ok, turma? Muito obrigada por enquanto e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!